Boa noite, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência do Nu Holdings para discutir os resultados do segundo trimestre de 2023. O webcast de hoje será acompanhado por uma apresentação de slides que estará disponível no site de Relações com Investidores, no endereço www.investors.nu em inglês e www.investidores.nu em português. Essa conferência está sendo gravada e o seu replay pode ser acessado através do site de RI da companhia. Esse call também está disponível em português. Para acessá-lo, por favor, clique no ícone que se encontra na barra inferior à direita da sua tela do Zoom e escolha a sala de português. Em seguida, selecione Mutar áudio original. Gostaríamos de informá-los que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Vocês podem enviar as suas perguntas online a qualquer momento usando a função de Q&A da plataforma. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Jörg Friedman, diretor de Relações com Investidores do Nu Holdings. Sr. Friedman, o senhor pode prosseguir. Muito obrigado, operador, e muito obrigada a todos por participarem de nossa teleconferência de resultados hoje. Caso ainda não tenham visto nossa divulgação de resultados, uma cópia está publicada na seção central de resultados do nosso site de Relações com Investidores. Estão comigo nessa conferência hoje o Sr. Davi Vélez, nosso fundador, CEO e Chairman, Youssef Lahrech, nosso presidente e diretor de operações, e Guilherme Lago, o nosso CFO. Ao longo dessa teleconferência, apresentaremos informações financeiras não IFRS, incluindo o lucro líquido ajustado. Estas são medidas financeiras importantes para a empresa, mas não são medidas financeiras conforme definido pelo IFRS. As reconciliações das informações financeiras não IFRS da empresa, como informações financeiras IFRS, estão disponíveis em nosso release de resultados. Salvo indicação ao contrário, todas as taxas de crescimento são anuais e neutras de efeitos cambiais. Eu também gostaria de lembrar a todos que a discussão de hoje pode incluir declarações futuras, que não são garantias de desempenho e, portanto, não se deve confiar excessivamente nelas. Tais declarações estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas e podem fazer com que os resultados reais sejam bem diferentes das expectativas da companhia. Consulte a divulgação das declarações futuras contida no release de resultados da companhia. Hoje, nosso fundador, presidente do Conselho e CEO, Davi Vélez, discutirá os principais destaques dos nossos resultados do segundo trimestre de 2023 e fornecerá uma visão geral das nossas operações. A seguir, Guilherme Lago, nosso CFO, e Youssef Lahrech, nosso presidente e COO, apresentarão a vocês nosso desempenho financeiro e operacional do trimestre, após o qual teremos o maior prazer em tirar suas dúvidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Davi. Davi, por favor, pode prosseguir. Obrigada, Jörg. Boa noite a todos e obrigado por estarem conosco hoje. Embora o setor financeiro da América Latina tenha continuado a enfrentar condições desafiadoras no último trimestre, o Nu conseguiu manter sua trajetória positiva com tendências operacionais que demonstram resiliência e maior descolamento dos mercados mais amplos. No segundo trimestre de 2023, mais uma vez, alcançamos um forte crescimento e aumentamos a rentabilidade, enquanto ao mesmo tempo mantivemos uma qualidade de ativo saudável. Continuamos extremamente concentrados e comprometidos com a execução sólida das nossas principais prioridades, enquanto ao mesmo tempo mantemos investimentos significativos em oportunidades de crescimento futuro. Passando para os principais destaques do trimestre, continuamos a aumentar o número de clientes em ritmo forte, encerrando o trimestre com 83,7 milhões de clientes. Mais uma vez, as adições líquidas foram muito robustas no Brasil, com aproximadamente 1,5 milhão de clientes por mês. Também retomamos o crescimento no México e esperamos uma aceleração nos próximos trimestres, à medida que o Cuenta Nu continua a ser implantado. A maioria dos clientes do Cuenta Nu adicionados nesse trimestre ainda veio por meio de cross-selling e cartões de crédito. Nosso modelo de negócios continua a gerar crescimento e rentabilidade. As receitas atingiram 1,9 bilhão de dólares no segundo trimestre, crescendo 60% em relação ao ano anterior. Nosso lucro
bruto totalizou 782 milhões de dólares, um aumento de 113% em relação ao ano anterior, enquanto a nossa margem bruta aumentou novamente para 42% nesse trimestre, consolidando a recuperação iniciada no ano passado. A contínua expansão da margem bruta, juntamente com as melhorias contínuas de eficiência, impulsionou um aumento substancial do lucro líquido, que atingiu 224,9 milhões de dólares, ou 53% de crescimento trimestre a trimestre. O lucro líquido ajustado atingiu 262,7 milhões de dólares, refletindo um aumento de 39% em relação ao trimestre anterior. Esse slide fornece um panorama geral de alto nível das nossas tendências recentes do desempenho financeiro nos últimos 2 anos, demonstrando a nossa capacidade de expandir nossa base de clientes e receitas de forma consistente, ao mesmo tempo em que aumenta os lucros. Durante esse breve período, o Nu alcançou um marco significativo ao dobrar o número de clientes de 42 milhões em meados de 2021 para 84 milhões ao final do segundo trimestre de 2023. Além disso, ultrapassamos 80 milhões de clientes no Brasil em julho, o que nos tornou o 4º maior banco do país em número de clientes. O forte crescimento da nossa base de clientes, associado às crescentes oportunidades de cross-sell e upsell sugeridos pelo alto engajamento da nossa plataforma, resultou na multiplicação de nossas recentes trimestrais em mais de 5 vezes em apenas 2 anos e uma base cambial neutra, um CAGR de receita de 3 dígitos durante este período. O próximo gráfico desse slide ilustra nossa capacidade de subscrição resiliente. O lucro bruto trimestral, definida pelas receitas totais deduzidas dos custos de captação, das despesas transicionais e provisões por perdas de crédito, aumentou quase 5 vezes no período, com as marcas de lucro bruto crescendo na mesma proporção, embora a inadimplência de crédito tenha aumentado nos últimos 12 anos e apesar do nosso provisionamento conservador de perdas de crédito esperadas. E, por fim, todos os fatores mencionados acima, juntamente com a forte alavancagem operacional da nossa plataforma e a maturação inicial dos nossos primeiros produtos no Brasil, levaram a uma aceleração substancial do crescimento do lucro líquido, que fica particularmente evidente no gráfico à direita dos 3 últimos trimestres. Esperamos que esse efeito combinado continue nos próximos períodos, oferecendo uma combinação valiosa de crescimento com maior rentabilidade em nossa plataforma. Como já observamos anteriormente, o início do Nu em 2013 girou em torno do conceito de desagregação de serviços financeiros. No entanto, hoje, nossas oportunidades de negócios mais significativas estão no reagrupamento de serviços financeiros por meio da criação de um portfólio de negócio diversificado com vários produtos, segmentos e países. Conforme mostrado nesse slide, até nossos negócios adjacentes conquistaram com sucesso 1 milhão de clientes, demonstrando a nossa notável capacidade de cross-selling. Como iremos discutir mais adiante nessa apresentação, acreditamos que outros lançamentos importantes que ocorrerão esse ano continuarão a nos ajudar a conquistar o direito de nos tornarmos os principais fornecedores de serviços bancários para um número cada vez maior de clientes, apoiando nosso crescimento e nossa rentabilidade. Agora, com relação à nossa rentabilidade, eu gostaria de destacar a evolução das principais métricas financeiras que apresentamos nos últimos trimestres. A partir deste trimestre, vamos nos concentrar apenas nos números da nossa holding, pois entendemos que as nossas operações do Brasil já são muito bem compreendidas. O bom momento e desempenho continuou no segundo trimestre, como vocês podem ver nos números desse slide. Como nossas 3 regiões geográficas continuam a crescer e a se beneficiar da alavancagem operacional inerente ao nosso modelo, a nossa holding está agora traduzindo seu potencial em lucros. O Nu Holding registrou um impressionante lucro líquido ajustado de 263 milhões de dólares no segundo trimestre, representando um ROI anualizado ajustado de 19%. Esses níveis atuais de rentabilidade já nos colocam no mesmo patamar de muitos bancos tradicionais estabelecidos na região da América Latina, embora o México e a Colômbia ainda estejam nos estágios iniciais de investimento. Ainda mais notável é o fato de termos alcançado esses resultados mantendo o índice de capital regulatório de 20,2% no Brasil e 42,2% no México, significativamente acima do mínimo exigido de 10,5% em ambos os países. Além do capital em nossas subsidiárias, é importante observar que o nosso excesso de capital no nível da holding de 2,4 bilhões de dólares significa que estamos extremamente bem capitalizados para entregar o crescimento esperado. E, por fim, é importante enfatizar que estamos entregando esses níveis sólidos de rentabilidade, apesar de investimentos significativos em produtos e regiões geográficas futuras, bem como uma taxa de crescimento robusto de receita de 60% ao ano, algo que poucas instituições financeiras de grande porte conseguem apresentar.
Como visto, mais uma vez, estamos muito animados com o momento do negócio e eu gostaria de passar a palavra ao nosso CFO, Guilherme Lago, que lhes trará mais detalhes sobre os nossos números. Pode falar, Lago. Obrigado, Davi, e boa noite a todos. Como o Navia observou, entregamos outro conjunto de KPIs operacionais e financeiros muito sólidos, impulsionados pela nossa fórmula simples, poderosa e geradora de valor. Primeiro, aumentando de forma consistente a nossa base de clientes em nossas 3 regiões geográficas e convertendo-os rapidamente em clientes ativos. Em segundo lugar, aumentamos a receita média por cliente ativo, ou nosso ARPAC, aproveitando nossos recursos de cross-selling e upselling. E, em terceiro lugar, proporcionando crescimento sustentável, enquanto que, ao mesmo tempo, mantendo um dos custos operacionais mais baixos do setor. Agora, vamos dar uma olhada nos resultados do segundo trimestre para ver mais uma vez como esses 3 elementos continuam a gerar valor. Começando pela nossa base de clientes, que cresceu 28% em relação ao ano anterior, com a adição de 4,6 milhões de novos clientes, atingimos um total de 83,7 milhões de clientes no final do trimestre. No Brasil, as adições líquidas mensais continuaram em um nível surpreendente de 1,5 milhão de clientes, alcançadas principalmente por meio de canais orgânicos, com um custo muito baixo de aquisição de clientes. Somos agora a 4ª maior instituição financeira no país em número de clientes, de acordo com o Banco Central do Brasil. Conforme observado em nosso call anterior, temos alcançado taxas de crescimento mais rápidas e sustentadas no México desde que lançamos a nossa conta de poupança digital, Cuenta Nu. Atingimos a marca de mais de 1 milhão de clientes em menos de um mês após seu lançamento em maio deste ano. Na Colômbia, já temos 700 mil clientes e esperamos crescer ainda mais após o lançamento da nossa conta poupança no país, que está planejada para o final deste ano. Os clientes ativos aumentaram 32% em relação ao ano anterior, com a taxa de atividade mensal registrando outro aumento trimestral consecutivo, atingindo 82,2%, acima dos 80,2% registrados há um ano. Acreditamos que esse resultado positivo demonstra a capacidade do Nu de continuar a expandir seu ecossistema, enquanto, ao mesmo tempo, aumenta o engajamento dos clientes. Passando agora para o nosso segundo pilar, que é o crescimento da receita, conforme mostrado no gráfico à esquerda, quase 60% dos nossos clientes ativos já são clientes de relacionamento bancário primário, ou principal, o que representa a porcentagem de nossos clientes ativos que transferem mais de 50% da sua renda após os impostos mensalmente. Em geral, quanto mais os clientes usam o Nu como seu banco principal, maior é o número de produtos que eles utilizam, o que gera aumentos sucessivos na ARPAC mensal que eles geram. O segundo gráfico é o gráfico de cross-selling dos nossos produtos, que mostra como conseguimos acelerar o número em que nossos clientes utilizam nossos produtos. À medida em que lançamos novos produtos, estamos realizando com sucesso a cross-selling para nossa base de clientes e conquistando o direito de nos tornarmos seu principal banco. Por fim, o terceiro gráfico é o nosso gráfico da ARPAC. Quanto mais engajamos nossos clientes e quanto mais aumentamos nossa capacidade de cross-sell e upsell, mais sustentável será a monetização da nossa crescente base de clientes. Esse efeito pode ser observado novamente nesse trimestre, pois nossa ARPAC mensal atingiu um novo recorde de 9,3 dólares. As ARPACs mensais das nossas safras mais maduras já estão em 24 dólares. A ARPAC mais elevada levou a outro trimestre de crescimento sólido da receita, conforme mostrado no slide seguinte. A ARPAC mensal continua mantendo sua tendência de crescimento sequencial, crescendo 18% em relação ao ano anterior, em uma base cambial neutra. Estamos confiantes de que ainda há um potencial inexplorado para crescimento adicional da ARPAC, o que nos aproxima da realização do potencial pleno da nossa ARPAC. O crescimento da ARPAC, juntamente com a expansão sustentada da nossa base de clientes, resultou em um aumento de receita de 60% em relação ao ano anterior, em bases neutras de efeitos cambiais, atingindo um novo recorde de mais de 1,9 bilhão de dólares. Com relação ao nosso negócio de cartões, os volumes de compras aumentaram para 26,3 bilhões de dólares,
um aumento de 30% com relação ao ano anterior em base cambial neutra. O crescimento foi impulsionado principalmente por estratégias bem-sucedidas de upsell e cross-sell, juntamente com o maior engajamento dos clientes. O gráfico à direita mostra como os volumes de compra aumentam à medida em que as safras amadurecem. As safras mais antigas compram consistentemente volumes maiores, o que leva, né, o que é importante destacar é que as safras mais novas parecem crescer mais lentamente do que as mais maduras devido a dois fatores. Número um, a disparidade em escala, visto que essas safras mais recentes representam quase 20 vezes mais clientes do que as safras mais antigas. E número dois, as safras mais recentes têm, pelo menos inicialmente, uma penetração menor de cartões de crédito, usando apenas débito, o que geralmente implica em tickets menores. Nossa participação de mercado, em termos de volume de compras, é de aproximadamente 13,9% do total do setor, com cartões de débito em 14,5% e cartões de crédito em 13,6%. Estamos confiantes de que podemos aumentar ainda mais a nossa participação no futuro, dada a aquisição constante de novos clientes e o amadurecimento de seus relacionamentos conosco. A nossa carteira de financiamento ao consumo, composta por cartões de crédito e empréstimos pessoais, atingiu 14,8 bilhões de dólares, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. O total de empréstimos com cartão de crédito manteve sua tendência de crescimento, aumentando 54% em relação ao ano anterior para 12 bilhões de dólares, uma vez que continuamos a adicionar novos clientes ao nosso ecossistema, enquanto mantemos a nossa abordagem de low and grow. No entanto, o destaque desse trimestre é a carteira de crédito, que aumentou 33% em relação ao ano anterior para 2,8 bilhões de dólares. As safras de crédito novamente tiveram um desempenho melhor do que o esperado, o que nos dá confiança para aumentar novamente a originação. Agora vamos passar ao detalhamento dos empréstimos sujeitos a ganhos de juros da nossa carteira de cartão de crédito. Conforme já discutimos anteriormente em nossos calls de resultados, o nosso foco continua sendo o aumento da participação dos empréstimos com cartão de crédito sujeitos a ganho de justos. Os saldos das parcelas com juros continuam a aumentar e agora representam um recorde de 19% da nossa carteira de crédito total. Por outro lado, os recebíveis de rotativo foram mantidos em 7% do total de recebíveis de cartão de crédito pelo quarto trimestre consecutivo. Acreditamos que as parcelas com juros têm taxas de retorno ajustadas ao risco atraentes, o que nos permite monetizar ainda mais o nosso negócio de cartão de crédito. Como a nossa carteira de crédito continua a demonstrar forte resiliência e um desempenho melhor do que o esperado, aumentamos mais uma vez o nosso apetite pelo risco e os níveis de originação. Nesse trimestre, a originação de crédito aumentou 53% em relação ao ano anterior, atingindo 7,3 bilhões de reais. O desempenho de nossas safras de empréstimos pessoais aumentou nos últimos meses, o que nos deu convicção necessária para aumentar nossa originação de empréstimos. Como nosso portfólio continua a demonstrar forte resiliência e desempenho, aumentamos progressivamente nosso apetite pelo risco, empregando o capital de forma rentável e consistente. Enquanto isso, nosso lançamento de empréstimos consignados em folha complementa essa estratégia, reforçando nossas oportunidades de crescimento na originação. Estamos confiantes em nossa capacidade de impulsionar o crescimento atraente do crédito. Essa convicção é apoiada por nossa plataforma de subscrição de crédito, que é a melhor de sua categoria, nossa sólida base de capital e nossa ampla liquidez. Passando à captação, os depósitos totais aumentaram 23% ano contra ano, chegando a 18 bilhões de dólares nesse TRI. À medida que avançamos em nossa meta de construir uma franquia robusta de depósitos em moeda local, para financiar a maioria de nossas operações. Nosso índice Loan to Deposit, crédito-depósito, aumentou de 33% para 35% neste TRI, à medida que continuamos a otimizar nossa base de depósitos. Alinhado às nossas expectativas, nosso custo de captação no Brasil foi 80% da taxa de depósito interbancário, demonstrando nosso progresso em alavancar o valor de nossa robusta franquia de passivos. Apenas um mês após o lançamento público da Cuenta Nu, no México, ela atingiu a impressionante marca de 1 milhão de clientes.
Ao final do segundo trimestre de 2023, a conta Nu tinha 1,3 milhões de clientes e recebeu depósitos totais de mais de 1,5 bilhão de pesos mexicanos, o equivalente a quase 90 milhões de dólares, com um custo de captação abaixo de 80% da TIIE, a taxa interbancária local, e significativamente abaixo do nosso atual custo de funding no México. Acreditamos que nossa proposta de valor foi bem recebida, levando a um aumento constante de novos clientes a cada mês. Isso contribuiu para fortalecer ainda mais nossa franquia de depósitos na América Latina. Acreditamos que a combinação do crescimento contínuo de nossa carteira de cartões de crédito e empréstimos com a melhoria de nosso custo de captação contribuiu para a expansão de nossa margem financeira bruta, ou NII, e da margem financeira líquida, NIM, para níveis recordes. Nossa NII ganhou mais um dígito nesse TRI, atingindo 1 bilhão de dólares, com um impressionante crescimento de 133% em relação ao ano anterior, o que resultou em um aumento de 260 basis points em nossa margem financeira líquida NIM em relação ao trimestre anterior. Foquemos agora no último pilar da nossa estratégia geral, manter um baixo custo de servir. Acreditamos firmemente que uma das principais vantagens competitivas nossas é o nosso custo de servir baixo. No segundo TRI de 2023, nosso custo de servir por cliente ativo permaneceu estável ano contra ano, em 80 centavos de dólar, enquanto nossa ARPAC aumentou 18%. Isso ilustra a forte alavancagem operacional de nosso modelo de negócios. Como dissemos em trimestres passados, esperamos manter nosso custo de servir em $1 ou menos, pois acreditamos que nossa escala nos dá uma significativa alavancagem operacional e poder de barganha com nossos fornecedores. Passando ao nosso P&L, nosso lucro bruto foi de 782 milhões, um recorde, um aumento de 113% em relação ao ano anterior. Nossa margem de lucro bruto atingiu 41,8%, mais de 10 pontos percentuais maior ano contra ano, consolidando a aceleração do ritmo de expansão, que foi iniciado no terceiro trimestre de 2022. Alcançamos esse resultado mesmo com um montante maior de provisões neste trimestre em decorrência da expansão na originação de nossa carteira de crédito, pois antecipamos as provisões. A alavancagem operacional é um elemento-chave de nossa estratégia. Ao aumentar ainda mais as receitas e manter uma plataforma operacional de baixo custo, aumentamos a rentabilidade. Como ilustrado nesse gráfico, melhoramos nosso índice de eficiência ao longo do tempo. No segundo TRI, o índice atingiu um novo mínimo histórico de 35,4%, ou 29,2%, excluindo a remuneração baseada em ações. Melhorando pelo sexto trimestre consecutivo, esse nível de eficiência já classifica a Nu Holdings como uma das companhias mais eficientes da América Latina. Esperamos obter uma alavancagem operacional adicional à medida que nossa escala aumentar, por meio da expansão contínua de nossa base de clientes, do upsell e cross-sell de produtos e do lançamento de novos recursos, juntamente com melhores resultados em nossas operações novas no México e na Colômbia, que ainda operam com perdas. Por fim, continuamos a impulsionar o aumento da rentabilidade, entregando lucro líquido ajustado de 263 milhões de dólares e lucro líquido de 225 milhões de dólares. Esses resultados positivos confirmam a eficácia de nossa estratégia e modelo de negócios. Embora estejamos animados e felizes com os resultados conquistados até aqui, é importante reforçar que administramos nosso negócio visando a criação de valor no longo prazo. Isso pode exigir investimentos adicionais no curto prazo, com o objetivo de destravar as oportunidades de geração de valor no longo prazo. Para concluir nosso desempenho, no segundo TRI, gostaria de repassar as vantagens sustentáveis que temos em todos os 4 pilares de custo. Primeiro lugar, custo de adquirir. Acrescentamos quase 5 milhões de clientes no TRI, com um dos menores custos de aquisição de clientes entre as fintechs de consumo e bancos em nível global. Número 2, custo de servir.
Nosso custo de servir permanece abaixo de $1, que estimamos ser 85% menor do que dos bancos tradicionais. 3. Custo de risco. Gerenciamos com sucesso o risco em nossa carteira de crédito em meio a um cenário muito desafiador e continuamos a superar os concorrentes quando comparamos maçãs com maçãs. O Youssef fornecerá mais detalhes sobre esse tópico em breve. E quarto, custo de captação. Mantivemos nosso custo de captação no nível de 80% do CDI, pois começamos a destravar o potencial de nossa franquia de depósitos do varejo, fechando a lacuna negativa que tínhamos em relação aos bancos tradicionais e ampliando a lacuna positiva em relação às fintechs de consumo. Estamos muito animados com o que conseguimos neste TRI e confiantes em nossa capacidade de desenvolver e aumentar a escala dos melhores produtos da categoria, expandir internacionalmente e continuar a operar com baixos custos. Agora gostaria de passar a palavra para Youssef, nosso presidente e diretor de operações, que explicará alguns destaques sobre a qualidade de nossos ativos. Obrigado, Lago, e boa noite. Novamente, eu gostaria de abordar alguns indicadores-chave da qualidade dos ativos e da saúde da carteira de crédito no segundo TRI de 2023. Vamos começar com as tendências gerais de inadimplência, ou NPL. No geral, nosso principal índice, o NPL 1590, melhorou ligeiramente em relação ao último TRI, caindo 10 basis points para 4,3%. Em linha com nossas expectativas, parte dessa queda foi impulsionada pela melhora no desempenho de nossas safras de empréstimos pessoais, conforme mencionado antes. Nosso índice de inadimplência 90+, aumentou, como esperado, de 5,5% para 5,9%. Assim como nos TRIs passados, isso continua a ser impulsionado pela dinâmica de empilhamento dos empréstimos que passam pelos grupos de inadimplência, já que 90+ é antes uma métrica de estoque e não de fluxo. E como nos trimestres anteriores, não vendemos nenhum recebível de crédito, que de outra forma teria reduzido artificialmente as taxas de inadimplência em virtude do efeito de purga das vendas de ativos. Por sua vez, as renegociações permaneceram em torno de 9% da carteira nesse TRI. Metade dessas renegociações vem de clientes que estão em dia e não vencidos no momento da renegociação. Comparando o desempenho de nossa carteira de cartão de crédito com o setor, esse slide mostra a série temporal de NPLs por faixa de renda, em que a linha roxa representa o NU e a linha cinza representa o setor. Continuamos a ter um desempenho superior ao do setor em base comparativa, like for like. Para as faixas de renda mais baixas, nossa vantagem comparativa continua ainda mais pronunciada. Semelhante aos trimestres passados, nossas provisões aumentam, impulsionadas principalmente pelo crescimento de nossa carteira. Lembrando que nós provisionamos logo que originamos os empréstimos, com base nas perdas esperadas para a vida do crédito, de acordo com a metodologia de perdas esperadas do IFRS 9. O aumento das provisões no TRI, portanto, está diretamente relacionado ao aumento dos volumes de originação. Nossa NIM ajustada ao risco atingiu outro valor recorde, 8%, aumentando 140 basis points na comparação trimestral e 570 basis points em comparação com um ano atrás. Tendo compartilhado esses dados e perspectivas sobre a qualidade do crédito dos ativos, gostaria de voltar a palavra ao nosso fundador e CEO, Davi Vélez, para suas observações finais. Davi, é com você. Obrigado, Youssef. Para encerrar, gostaria de falar sobre 2 lançamentos de produtos relevantes que ocorreram nos últimos meses: empréstimos com garantias no Brasil e Cuenta Nu no México. Consideramos esses 2 produtos adições essenciais ao nosso roadmap para os 2 países, dada a sua relevância para o crescimento dos negócios e a conquista do direito de nos tornarmos o principal relacionamento bancário de um número cada vez maior de clientes. Com relação aos empréstimos com garantias, lançamos oficialmente consignado para funcionários públicos federais em abril e iniciamos a fase de testes do consignado garantido pelo FGTS há algumas semanas. A inclusão do consignado em folha de pagamentos em nosso roadmap será essencial por vários motivos. Em primeiro lugar, acreditamos que isso nos dá acesso à maior classe de ativos para empréstimos pessoais no Brasil, totalizando mais de 600 bilhões de reais. Atualmente, mais de 35% desse mercado já é ocupado por clientes do Nubank, mas por meio de outros bancos. Em segundo lugar, acreditamos que a oferta de consignados e agora também de empréstimos garantidos pelo FGTS é crucial para termos a principalidade no relacionamento bancário com um número cada vez maior de clientes.
Esse é um produto ideal para aqueles que se classificam ou qualificam, aumentando o nosso engajamento com eles. É importante ressaltar que nessas novas linhas de produtos decidimos praticar preços agressivos, dadas as vantagens da eficiência do nosso modelo de negócios e o fato de não usarmos intermediários. Por fim, a cooperação de empréstimos com garantias em nosso portfólio é valiosa devido ao nível notavelmente baixo de perdas efetivas associadas a esse produto. Acreditamos que essas iniciativas nos ajudarão a complementar, equilibrar e fortalecer nosso portfólio de crédito com ofertas de menor risco. Já estamos convivendo com todos esses produtos de crédito com garantia, mas ainda em modo de teste com amostras relativamente pequenas. Embora ainda estejamos no início, estamos alinhados com nossas expectativas. A taxa de conversão está progredindo muito bem, o que pode ser atribuído à nossa experiência de usuário diferenciada e aos preços atraentes. Ao eliminarmos os corretores de empréstimos do processo, repassamos alguns dos benefícios associados aos nossos tomadores finais. Além disso, o nível atual de perdas do consignado foi melhor do que as expectativas iniciais. Com uma posição bem estabelecida em consignados no Brasil, buscamos ganhar o direito de nos tornar a principal instituição bancária de mais e mais clientes no futuro. Com relação à Conta Nu, ela foi lançada oficialmente em maio. Em um mês, ultrapassamos a marca de 1 milhão de clientes nesse produto no México. No final de junho, atingimos 1,3 milhão de contas e tivemos mais de 1,5 bilhão de pesos mexicanos em depósitos. Apenas para comparação, o depósito médio por cliente no México é mais de 10 vezes superior à média dos clientes brasileiros quando nossa conta corrente foi lançada no Brasil em 2017. A Conta Nu desempenha um papel fundamental em nosso roadmap para o México com base em 3 fatores principais: diversificação de fontes de captação e redução de custos. Os mercados da América Latina são altamente concentrados, o que torna difícil depender exclusivamente de funding no atacado, pois os concorrentes podem não estar dispostos a financiar nosso crescimento. Além disso, os produtos de securitização geralmente são superficiais nos mercados latino-americanos e muitas vezes tornam-se inacessíveis quando mais se precisa deles. Acreditamos que para expandir um negócio de financiamento ao consumo na América Latina, precisamos desenvolver depósitos de varejo moeda local para oferecer uma fonte de financiamento estável e sustentável, hoje com yield efetivo abaixo de 80% da taxa livre de risco. E como mencionado antes, significativamente abaixo do nosso custo atual de captação no México, com TI e IE mais 100 basis points, o que significa mais de 12% ao ano. Em segundo lugar, aceleração do aumento de clientes. A Conta Nu tem potencial de destravar nosso flywheel de referência, resultando em um aumento acelerado de clientes. Até o final do primeiro TRI de 23, podíamos fazer o onboarding de clientes que atingissem nosso limite de cartão de crédito, o que levava a uma alta taxa de recusa, de cerca de 70% das solicitações. Agora, com a Conta Nu, temos a oportunidade de aceitar 100% dos solicitantes, sem necessariamente incorrer em risco de crédito adicional. Finalmente, subscrição de crédito orientada por dados. Nosso mecanismo de subscrição de crédito é baseado em inteligência artificial e machine learning, o que torna crucial ter escalabilidade de dados suficiente. Quanto mais rápido aumentarmos nossa base de clientes, mais refinada e precisa será nossa avaliação de risco, fortalecendo nossas práticas de gerenciamento de risco e apoiando empréstimos responsáveis. Apesar do fato de que a curva de maturação de novos produtos geralmente leva um ano, não poderíamos estar mais otimistas em relação ao futuro, considerando não apenas nosso progresso inicial desses novos lançamentos, mas também as próximas adições planejadas para o segundo semestre, que inclui, para citar algumas, portabilidade, refinanciamento de empréstimos consignados, consignados do INSS, consignados do FGTS e Conta Nu na Colômbia. Como já dissemos várias vezes, juntamente com a atração de clientes e diferenciação de custos, os produtos e serviços de qualidade superior fomentam nossas capacidades de cross-selling e upselling, que são essenciais para o nosso modelo de negócios, apoiando a retenção, fidelidade, o crescimento e rentabilidade. Agora, gostaríamos de responder às suas perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, pressione o botão Reaction, reação, e clique em Raise Your Hand, levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, podem sair da fila clicando em Put Your Hand Down, abaixa a mão. Limitem-se a uma pergunta, por favor, e a uma follow-up. Caso tenham outras perguntas, entre novamente na fila. Perguntas também podem ser enviadas online a qualquer momento hoje, usando a caixa de perguntas e respostas Q&A no webcast. Eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Jörg Friedman, diretor de Relações com Investidores. Muito obrigado, operadora. A nossa primeira pergunta vem da linha do seu Tito Labarta, do Goldman Sachs.
Boa noite a todos, obrigada por acatarem minha pergunta e parabéns por um novo trimestre forte. A minha pergunta tem a ver com o nível de provisionamento. Vocês têm outros drives e provisionamento, mas pensando nos índices de inadimplência abaixo de 90 dias e os números que vemos por todo o setor, agora, eu fico pensando, quando vocês acham que o provisionamento vai ser um vento que te impulsiona para frente? Eu não sei qual vai ser o seu nível quando você estiver mais numa situação mais madura. Se esse nível de crédito está melhorando, será que isso poderia ser um vento a favor no futuro, um futuro próximo? Oi, Tito, aqui é o Yusuf, obrigado pela sua pergunta. Nós não damos guidance com relação à qualidade do crédito ou inadimplência do ponto de vista de previsão futura, mas você pode dar uma olhada nos índices de cobertura e qual é a tendência desses índices de cobertura, e essas informações estão no apêndice, acho que na página 23 do nosso material. Uma cobertura para mais de 90 dias está bem estável entre 13% e 14%. E, geralmente, isso também espelha, né, a inadimplência 90 a mais. E isso é mais ou menos o desempenho e a expectativa de desempenho, olhando para frente. Agora, será que o índice de inadimplência vai melhorar? Será que as provisões vão se tornar um vento a favor? Bom, nós temos que ver o desempenho real à medida que as coisas vão acontecendo. Obrigada, Yusuf. Na verdade, eu tenho uma pergunta follow-up com relação ao crescimento do crédito, e principalmente você falou sobre o consignado, que agora vocês estão lançando algumas outras modalidades. Eu gostaria apenas de um pouco mais de informação, se isso vai acontecer em um ano, ou se isso vai demorar um pouco mais, e se isso também pode ser também um vento favorável com relação à parte de crédito. Bom, Tito, olha, nós tivemos que integrar vários contratos com relação aos consignados, já começamos a rodar isso, né, esse ano. Isso vai ser um ótimo produto para os consumidores, é fácil de entender. Estamos ficando cada vez mais confortáveis com o tipo de feedback que estamos recebendo, e eu acho que você vai começar a observar que nós vamos aumentar o ritmo das originações nos próximos trimestres, e se tudo correr de acordo com o planejado, sim, eu acho que nos próximos trimestres você pode esperar ver uma demanda mais significativa. Na verdade, esse é o maior profit pool de serviços financeiros no Brasil, então o mercado é muito grande, e, como já dissemos no passado, a nossa base de clientes representa cerca de 34% de todo esse profit pool. E nós temos um ótimo produto que vai diretamente para o consumidor, e estamos precificando de uma forma muito eficaz. A taxa de juros está a 30%, 40% abaixo da taxa do mercado. Portanto, achamos que temos uma ótima proposta de valor, que vai permitir que a gente abocanhe uma parcela significativa do mercado, mas temos que ir passo a passo e ver como os produtos vão se desenvolvendo e evoluindo. Se eu puder complementar essa resposta, eu tenho algumas observações com relação ao consignado. Nós lançamos o COSIAP, que foi lançado no segundo semestre do ano para o INSS, e portabilidade. E eu destaco a portabilidade, porque no ambiente de queda de taxas de juros, a capacidade de, na verdade, você ter a portabilidade dos empréstimos de outros bancos pode ser também uma outra fonte de crescimento para nós, e isso é algo que a gente, né, vai se debruçar cada vez mais nos próximos trimestres. Tendo dito isso, eu não espero que os empréstimos consignados possam mudar muito esse patamar com relação ao saldo dos empréstimos. Eu acho que isso vai acontecer mais em 2024 e nos anos seguintes. Muito obrigada, foi muito útil. Obrigada novamente, parabéns por um ótimo trimestre. Agora, a nossa próxima pergunta vem da linha de Pedro Leduc, do Itaú. Obrigado e parabéns e boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta com relação à receita de serviços, também um ótimo desempenho, esse intercâmbio, a despeito, né, do CAPS que for confirmado. Como é que vocês veem isso olhando para o futuro? Vocês também mencionaram um pouco o apetite de crédito. Agora, com relação ao custo de captação, né,
Com relação aos depósitos, eu estou vendo que os custos também se mantêm bem estáveis. Nós vemos também vocês buscando instrumentos de mais longo prazo, que vão custar mais ou menos 80% do CDI. Então, é claro que existem outras maneiras de manter isso mais barato, mas será que você poderia nos dar uma certa cor para ver como é que vocês enxergam isso lá para frente, ou o mix de custo de captação e também os passivos? Aqui é o Lago, obrigada pelas suas perguntas. Eu acredito que nós vamos progressivamente aumentando o duration dos nossos passivos, à medida em que a gente continua a fazer uma equiparação da nossa carteira de ativos. Nós continuamos mantendo um saldo muito bom de depósitos de curto prazo, com um custo muito baixo de funding, a 80% do CDI, e podemos também olhar outros pockets de liquidez, tanto no mercado brasileiro quanto internacional, o que vai nos permitir aumentar o duration dos nossos depósitos, dos nossos liabilities. Nós ainda estamos emitindo depósitos a prazo com uma duração maior, então, basicamente, eu iria separar. Nós temos os depósitos de curto prazo, que acreditamos que vão continuar a crescer, 80% do CDI como custo médio, e temos outros bolsões de liquidez que serão mais do que suficientes para nos dar uma gestão adequada, de ativos e passivos, principalmente com relação ao nosso consignado, nossa carteira de consignado. Ótimo, obrigado. Posso fazer uma outra pergunta, um follow-up? Claro. Quando eu olho o seu saldo de crédito, que é uma porção bem boa, da carteira sujeito a ganho de juros, quando eu olho a composição do cartão de crédito, os rotativos, talvez tenha se mantido estável tri contra tri, e é uma realização muito importante, principalmente com todas as discussões que têm sido feitas em torno desse crédito rotativo. Agora, como é que vocês conseguiram crescer essa linha, outras mantendo as outras linhas estáveis? Então, se você puder elaborar um pouco mais sobre isso, seria ótimo. Olha, aqui é o Davi. Desde o início, construímos uma estratégia para cartões de créditos que foca nos transacionais. Nunca focamos muito no negócio de rotativo por razões que você bem conhece, que é porque esse é um mercado que tem uma série de complexidades diferentes nessa cadeia inteira, e isso força aos emissores a cobrar taxas de juros muito elevadas. Nunca gostamos disso, então decidimos desde o início construir um modelo que olha outros fatores. Na verdade, desde o começo, podemos ter um modelo que tenha 100% de transações imediatas e um pouco de rotativo. Na verdade, ganhamos dinheiro nessa intercambiabilidade. É claro que os modelos não são perfeitos, então, no final, você tem uma porcentagem de rotativo. Mas mantemos isso no mínimo. E os clientes que vêm e que, na verdade, têm uma alta probabilidade de usar o rotativo, nós não aceitamos essas pessoas como possuidores de cartão de crédito, e nós temos apenas uma porcentagem muito pequena, 7% de rotativo, quando comparado à média de 16% do mercado. Nós vemos outras oportunidades de simplesmente dar financiamento, o que é bom para o cliente, que está uma boa elasticidade de preço, e nós podemos precificar com uma taxa de juros bem mais baixa. O financiamento do Pix dos últimos trimestres tem sido uma ótima avenida, onde permitimos que os clientes financiem suas compras, pagando em prestações com taxas de juros bem mais baixas, criando essa carteira que nos traz uma carteira com um índice de inadimplência bem mais baixo. Isso, é claro, muito mais saudável para nós e muito melhor para o cliente. Então, na verdade, essa é a parte que queremos crescer. E, portanto, é isso que você viu no slide 14, onde você viu que nós crescemos esse tipo de saldo sujeito a ganho de juntos em 19%, enquanto tentemos manter o rotativo ao nível mínimo. Ok, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rosman, do BTG Pactual. Olá a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta relacionada ao cartão de crédito e o crédito rotativo e potenciais mudanças nos parcelados. O que nós devemos esperar? Que algo relevante vai acontecer? E se houver um teto, isso não seria uma oportunidade do Nu com o custo de servir tão mais baixo?
Vocês disseram que tem menos rotativo do que os pares. Mais detalhes nesse sentido seria ótimo. Rosman, aqui é o Lago. Obrigado pela pergunta. Então, as discussões em relação aos cartões de crédito no Brasil, sua economia, acontece há anos e tem se intensificado nos últimos meses, envolvendo tanto o governo quanto muitas emissoras de cartão de crédito. Mas essas discussões não são simples, porque o tópico é altamente complexo. Como você sabe, cartão de crédito é uma grande indústria no Brasil, corresponde a cerca de 40% do gasto, do consumo pessoal no país, e corresponde a mais de 20% do PIB do Brasil. Em 2022, o volume de compras foi superior a 2 trilhões de reais, ou seja, é um setor muito importante, muito grande. E qualquer mudança drástica ou material à sua dinâmica pode ter consequências relativamente grandes à economia. Acho que todos os participantes, governo, reguladores, etc., estão muito cientes disso. Estamos confiantes de que o setor vai fornecer uma solução adequada para evoluirmos e melhorarmos o produto com um equilíbrio melhor. Eu acho que é muito difícil para nós, Rosman, a essa altura, dizer qual que seria a perspectiva com alta convicção em relação ao que vai acontecer nas próximas semanas ou meses. Mas nós não esperamos nenhuma mudança dramática no Unit Economics. Tampouco acreditamos que um teto de taxa de juros vai acontecer dado o impacto negativo que isso pode ter na disponibilidade de crédito. Ótimo, Lago, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Fernandes, do JP Morgan. Olá a todos, parabéns por mais um TRI, muito bom. Tem uma pergunta em relação ao Brasil e a rentabilidade do país. Quando nós olhamos os resultados para o Brasil teve um bom aumento de 20 milhões de dólares, mas nós vemos um aumento em outros mercados. Eu gostaria de verificar qual que é a diferença entre o resultado da holding e do Brasil. Por favor, porque isso impacta a rentabilidade da empresa. Gostaria de entender um pouco mais. Muito obrigado. Yuri, obrigado pela pergunta. Eu acho que há dois comentários aqui. Em primeiro lugar, eu seria cauteloso em tirar conclusões em relação à rentabilidade da operação brasileira do Nu, olhando apenas os números que nós fornecemos ao Banco Central Brasileiro, porque esses números correspondem às empresas que são totalmente reguladas no Brasil e não correspondem a 100% da nossa operação no país. Então, eu não necessariamente concluiria com base no que é reportado para o Banco Central Brasileiro. Sua segunda pergunta, sim, a forma como nós operamos, nós temos operações rentáveis no Brasil, mas na companhia, na holding, devido ao investimento de 1,2 bilhão de dólares que temos lá. E temos operações no México e na Colômbia que ainda estão registrando perdas, mas são situações de investimento com alto crescimento. Obrigado. É que eu estava usando logo a sua apresentação. Eu sei que é muito semelhante ao que é reportado ao Banco Central, mas achei que eram os números consolidados de resultados brasileiros. E Lago, um follow-up. Clientes de alta renda. Quão relevantes eles são para a sua estratégia? Porque você tem uma boa participação em clientes de baixa e média renda. E esse é um tópico comum que a gente discute com os investidores. O que vocês pensam em relação aos clientes de alta renda? Sem dúvida, entrando no setor ou entrar no setor de alta renda é uma das prioridades do banco para 2023, 2024. Nós investimos bastante tempo e recursos tentando entender globalmente como é que as empresas tiveram sucesso para entrar nos segmentos de alta renda em diferentes lugares do mundo. Basicamente, elaboramos uma estratégia que é composta de dois passos. Um passo é aquisição de clientes, o segundo passo é monetização de clientes. Primeiro passo, aquisição de clientes,
Quando olhamos os últimos 18 meses, estamos bastante satisfeitos com os clientes de alta renda que adquirimos no país, se definirmos a alta renda como o cliente que ganha mais de R$ 12.000. Aí nós já temos mais de 60% dos clientes de alta renda no Brasil, clientes do Nubank. Então, acho que o primeiro passo dessa estratégia de 2 etapas já foi dado com sucesso até aqui. Agora, estamos entrando na segunda fase, que é aprofundar o relacionamento com esses clientes e poder aumentar o share of wallet deles. Se compararmos os dados demográficos da base de clientes do Nubank com um dos bancos tradicionais, vemos que em número de clientes nós temos uma decomposição relativamente semelhante entre clientes de baixa, média e alta renda. Entretanto, nosso share of wallet em segmentos de baixa e média renda ainda é maior. E é aí que temos a grande oportunidade de aumentar a monetização com clientes no Brasil nos próximos 1 a 2 anos. Entretanto, Yuri, o crescimento em qualquer grupo ou segmento demográfico novo não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Não é algo que a gente vai mostrar resultado em 1 ou 2 trimestres. É uma questão de alguns anos para nós fortalecermos a nossa proposta de valor e crescer progressivamente nesse novo segmento. Perfeito, muito obrigado e parabéns novamente pelo TRI. A nossa próxima pergunta vem da linha do Thiago Batista, do UBS. Olá. Parabéns pelos resultados sólidos e fortes. A minha pergunta é essa surpresa do ROI que vocês reportaram esse trimestre. Mesmo com o excesso de capital e também perdas no México e na Colômbia, esse nível ainda é mais alto do que os bancos tradicionais no Brasil, em linha com o negócio de varejo do Itaú. E visto que o Nubank tem uma estrutura melhor do que os seus pares, a minha pergunta é como é que vocês acreditam que o Nu vai desempenhar um papel com eficiência maior a longo prazo? E se você acha que vocês vão continuar entregando um ROI acima dos seus pares e isso vai ser compartilhado com seus clientes e, como consequência, o Nu teria um preço mais baixo do que os seus pares? E como é que o Nu vai se desempenhar com relação a índice maior de eficiência quando comparado aos pares? Ótima pergunta, eu acho que isso fala diretamente com a nossa estratégia, a estratégia que buscamos desde o início. Semelhantemente àquilo que você observou, quando muitas empresas de tecnologia, empresas totalmente tecnológicas, quando comparadas a empresas, né, mais tradicionais, aqui nós tivemos a oportunidade de usar a eficiência do nosso modelo de negócios, e agora você começa a ver isso mais claramente, especialmente quando você olha a nossa eficiência operacional. Operamos em nome dos nossos clientes, operamos um produto que tem qualidade maior, menor custo, e isso nos permite adquirir mais participação de mercado. Então, começamos a criar um flywheel, onde você ganha participação, ganha escala, e essa escala lhe dá um custo mais baixo de servir. E aí, você transfere essa eficiência novamente para o cliente, através de melhores produtos, com uma precificação ainda mais baixa. E você vai reforçando esse flywheel. Esperamos fazer isso também na área bancária. Então, parte da nossa posição era cobrar 0 taxas. Então, desde o início, já começamos a cobrar taxa nenhuma desse lado. Isso significa que tivemos a oportunidade de concorrer na parte de precificação. À medida que nós crescemos, obtemos mais dados e os nossos modelos amadurecem e o nosso custo de servir fica mais baixo, começamos então a fazer as duas coisas. Taxas baixas, preços mais baixos também para produtos de crédito. Especificamente, para responder à sua pergunta, achamos que vamos fazer as duas coisas. Vamos usar as vantagens do nosso modelo de negócios, tanto para ganhar participação de mercado, assim como também, por fim, ver um retorno sobre o patrimônio mais elevado quando comparado aos bancos tradicionais, tirando vantagem dessa estrutura de custo, que é muito estratégica e que, portanto, seria muito difícil para a concorrência se equiparar essa vantagem num curto período de tempo. Ficou muito claro. E se eu puder fazer mais uma pergunta de follow-up, esse meu follow-up tem a ver com a inteligência artificial. Se vocês já estão utilizando IA e aonde
isso poderia melhorar a operação do banco? Será mais para o lado do custo, da qualidade do ativo? Como é que IA poderia melhorar a operação do banco? Bem, somos usuários ativos de inteligência artificial. Isso já vem acontecendo há um certo tempo. Também estamos investindo bastante para entender especificamente como esses grandes modelos linguísticos teriam melhores aplicações para nós. Achamos que é uma aplicação útil em várias áreas. É claro, há diversos usos que nos permite oferecer melhor atendimento ao cliente a um custo mais baixo, eficiência de custo, também boas aplicações na área de fraude, anti-lavagem de dinheiro, na área de defesa. Estamos muito empolgados com todos os tipos de aplicações que vêm da área de IA, e também, né, o que está perante o consumidor. Né, estamos reinventando a experiência de uso do nosso cliente, uma coisa que já falamos no passado, que quando fundamos a empresa, achamos que o telefone celular seria uma maneira de colocarmos o banco na mão de cada consumidor, e eu acho que IA é uma oportunidade de levar o banco e quem trabalha para o banco no bolso de cada consumidor, e isso é o que vai ser o possibilitador para oferecermos melhores serviços financeiros para 95% da população, que até hoje, talvez ainda não tenham um acesso total aos melhores produtos. Acreditamos bastante que existem diferentes avenidas de oportunidade que podem ser abertas com esta tecnologia, tanto do ponto de vista da experiência do usuário, assim como também uma alavancagem para melhorarmos ainda mais a eficiência do modelo. Obrigado e, novamente, parabéns. Ok, obrigada. A nossa próxima pergunta vem da linha do Geoff Elliott, ele é autônomo. Olá e muito obrigado por acatar a minha pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o México. Claramente, o mercado de cartão de crédito é bem diferente quando comparado ao mercado do Brasil. E eu imagino que principalmente a parte do rotativo do negócio é muito mais importante lá, dado o economics, que é diferente, né? Como é que vocês enxergam a parte de crédito no México? Você poderia nos dar uma ideia de como a parte de crédito vem se desempenhando, principalmente quando você compara isso com o Brasil? Hi, Jeff, aqui é o Youssef, obrigado pela pergunta. Sim, você tem razão, existem algumas diferenças estruturais importantes quando se trata do produto de cartão de crédito no México, o modo como os usuários utilizam o produto. Parece ser mais um veículo para tomar empréstimos, ao contrário de ser um meio de pagamento, o que é o uso predominante aqui no Brasil. Portanto, consequentemente, nós vemos algumas coisas aqui. Existem recebíveis sujeitos a ganhos de juros mais elevados, risco também é maior. Então, no ponto de vista líquido, os retornos são bem comparáveis, se não melhores do que o Brasil. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de destacar com relação ao México é que os níveis de penetração dos serviços financeiros em geral, e principalmente cartão de crédito, são muito mais baixos do que no Brasil. E isso leva, né, àquela parte de inclusão financeira e, consequentemente, níveis mais elevados de inadimplência. Agora, estamos muito satisfeitos com o que já vimos no momento no México, em termos de atração. Nós entramos ali há 3 anos, já estamos quase com 1 milhão de clientes, estamos lançando já o nosso segundo produto e achamos que, né, o Cuenta Nu vai ser muito importante, porque poderemos aprovar muita gente como clientes, vamos coletar dados e construir principalidade e maiores níveis de engajamento. Portanto, estamos muito satisfeitos com o nível que temos agora. Um outro ponto que eu gostaria de acrescentar, Jeff, com relação ao México, é o fato de que o México, e também, né, depois a Colômbia, é mais uma história de não bancarizados, quando comparada à história do Brasil. E isso cria tanto um desafio quanto uma oportunidade. Um desafio, é claro, porque temos que fazer a subscrição à medida em que crescemos, né, por uma porcentagem de população que jamais teve acesso ao crédito, o que significa que, às vezes, teremos que desacelerar um pouco o ritmo. Temos que revisar o nosso modelo, depois acelerar um pouco, fazer uma pausa. E depois, estamos muito à vontade com esse tipo de dinâmica, porque foi assim que construímos os modelos no Brasil, e é claro que tentamos acelerar e colocar novos modulos em produção, testamos várias alternativas diferentes. Portanto, temos que ser um pouco mais cautelosos à medida em que entramos em novos territórios. Mas também é uma ótima oportunidade, porque se conseguirmos decifrar esse código, realmente não
seríamos os únicos no mercado que saberemos como fazer a subscrição de 88% de toda a população, pois os bancos tradicionais já estão lá há décadas e não conseguiram fazer isso. Eles só conseguiram dar cartões de crédito para 12% da população que já possui um cartão de crédito. Então, se você ganha um cartão de crédito novo, porque você já tem cartão de crédito, então, né, não há nenhuma diferenciação genuína. Então, nós vamos, né, gradualmente, vamos acelerar e pausar de vez em quando, mas, por fim, achamos que é um mercado bem empolgante, porque podemos construir algo diferente em termos de subscrição e entregar crédito para a maioria, digamos, de todo o país. Ótimo, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Olá, pessoal, parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta é sobre os consignados em folha. Poderiam compartilhar mais detalhes em relação à evolução nessa operação? Se está indo melhor do que o esperado? Se há algum desafio até aqui? Como deveríamos pensar na NII, dado que os consignados em folha devem ter uma maior relevância no portfólio total, principalmente levando em consideração que as taxas de juros de consignados são mais baixas do que as dos empréstimos pessoais? Muito obrigado pela pergunta. Nós lançamos o que chamamos que é um lançamento parcial do nosso negócio de consignados no Brasil. De forma que começamos no final de abril, lançando apenas o produto CIAP, mas ainda sem portabilidade. Então, os principais recursos que vamos acrescentar no segundo semestre do ano serão bastante importantes para podermos fazer a aceleração, ramp-up do produto. A portabilidade de CIAP, mais INSS e FGTS. Com essas três classes de ativos, na minha opinião, teremos na nossa prateleira produtos que representam o portfólio de empréstimos com garantias no Brasil. E isso, nós estamos bastante encorajados com os resultados iniciais. O que nós vimos até aqui, desde que começamos a operar com os consignados em abril, como eu mencionei, são sinais bastante fortes de um fit adequado no mercado. Os clientes amaram o produto. A conversão tem sido melhor do que o esperado e nós conseguimos ter perdas operacionais inferiores ao esperado. Gostamos do que vimos até aqui, mas ainda é muito cedo para dizer que somos vitoriosos ainda. Vai ser uma jornada longa. Não esperamos que o consignado em FGTS vai realmente fazer uma grande diferença em 2023, em termos de originação e equilíbrio de crédito, mas nos próximos 3 a 5 anos, sim, porque vai representar o maior mercado no Brasil. Bem, agora, como você mencionou corretamente, isso vai envolver margens líquidas inferiores no Brasil. Entretanto, isso não virá necessariamente com ROE inferior, porque vai exigir menos capital regulatório. Estamos confiantes que, dada a nossa estrutura de custos, vamos conseguir entregar crescimento, baixos preços aos consumidores, ainda com níveis bastante bons de retorno sobre o equity. ROE. Não é, nosso ROE é cerca de 30% da carteira de crédito e achamos que com esses produtos nós vamos conseguir um bom retorno sobre equity. Muito obrigado pela resposta muito completa. Minha segunda pergunta é um follow-up para a pergunta do Yuri. Esse foi o primeiro trimestre em que nós vimos um resultado positivo para a holding, sem o Brasil. Então, houve alguma mudança na estratégia de investimento? Deveremos esperar mais resultados positivos nos próximos trimestres? Não, eu acho que o que nós vimos é um resultado ligeiramente melhor. Sem as operações de tesouraria na holding, dados 2,3, 2,4 bilhões de dólares que temos lá. Isso é basicamente resultado de mercados mais benignos que temos agora. Nossa política de investimento na holding tem sido relativamente conservadora e esperamos continuar sendo relativamente conservadores, investindo basicamente em ativos de investimento muito líquidos. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Frade, do Citi.
Olá a todos, boa noite, parabéns pelos resultados. Tenho uma pergunta apenas relacionada à capital. Entendo que agora, para o terceiro trimestre, vocês devem ter todas as entidades reguladoras no Brasil sob o mesmo guarda-chuva em termos de capital. Só queria ter uma ideia, então, de qual será o seu índice de Basileia nessa configuração atual. Frade, obrigado pela pergunta. Então, para o esclarecimento de todos, para que todos estejamos na mesma página, eu acredito que você está se referindo à Resolução 200 do Bacen, que passou no primeiro TRI de 2022, que harmonizou o capital regulatório, tanto para instituições de pagamento quanto para instituições financeiras. Quando essa regulamentação entrou em efeito, em vigor, em julho de 2023. Então, agora, como você mencionou, nós vimos operando como um conglomerado financeiro no Brasil, encapsulando a nossa instituição de pagamentos e a nossa instituição financeira. Muito bem, olhando a nossa instituição financeira apenas, o nosso índice de Basileia é acima de 20%. Se formos olhar todo o conglomerado, nosso índice de capital estaria mais próximo de 12% no Brasil, em comparação com a exigência regulatória mínima de 6,75, que é a métrica utilizada por essa nova regulação. Então, temos quase que 2 vezes mais capital do que precisamos para operar no Brasil. Ok, perfeito, muito obrigado. Obrigada a você. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Vaz, do Credit Suisse. Olá a todos. Parabéns a todo o time pelo ótimo resultado. Minha pergunta é basicamente um follow-up da pergunta do Frade. Também existe um aumento potencialmente grande no seu índice de Basileia 7.1. Então, gostaria... Isso considerando a porção de cartões de crédito. Então, sobre os impactos líquidos de 30% já de ajustes potenciais tipo 3, seria correto assumir um índice de capital positivo? Vocês já calcularam o impacto disso tudo? Obrigada pela pergunta. Eu acho que agora nós estamos super bem capitalizados. Nosso capital no Brasil supera em muito a exigência de capital regulatória que a nova regulação nos impõe, sem mencionar os 2,2 bilhões de dólares que temos em superávit de capital na holding. Então, estamos confortavelmente capitalizados. Para lhe dar uma ideia geral, hoje, a nossa posição de capital no Brasil chega a aproximadamente 2 bilhões de dólares. Capital regulatório mínimo que temos é de cerca de 1,2 bilhão. Então, esse é o buffer que nós temos para operar a partir de hoje. E a nossa operação brasileira, como você mesmo mencionou, continua a ser bastante rentável, gerando bastante lucros. Esperamos continuar tendo uma posição de capital bastante confortável. Lago, então uma follow-up aqui. Nós vemos um bom nível de índice de Basileia, também com uma forte rentabilidade de 17% do ROI. O management está considerando distribuir dividendos ou deveríamos esperar um buffer de capital mais forte para aumentar os níveis de originação para crédito, por exemplo? Então, no nível da holding, nós não temos planos de distribuir dividendos a essa altura. Nós acreditamos que os lucros que vamos poder gerar no Brasil e depois também no México e na Colômbia serão reinvestidos em oportunidades de crescimento orgânico que temos à nossa frente, nessas 3 regiões geográficas. O que podemos fazer em algum momento é distribuição do Brasil para a holding, para otimizar nossa estrutura de capital. Mas nós acreditamos que a maior parte do superávit de lucro será reinvestido no negócio no futuro próximo. Perfeito. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Nia Arrolara, do HSBC. Olá, parabéns pelo seu trimestre tão forte. A minha primeira pergunta
é a seguinte, quando eu olho a carteira de cartão de crédito e pessoa física, eu acho que nos últimos 3, 4 trimestres os números vêm subindo. Vocês estão aumentando a precificação, o que leva a um yield maior, conscientemente, e eu contrasto isso com aquilo que você falou sobre os consignados, que vocês gostariam de usar a sua vantagem de custo para ser competitivo em termos de precificação desse produto de consignado. Isso está correto ou será que podemos esperar ver uma mudança no produto de empréstimo pessoal e cartão de crédito? A segunda pergunta tem a ver com o, o índice de eficiência. Quando olhamos o México e a Colômbia, vocês esperam ativar investimentos no México ou você acha que você já tem tudo que é necessário para operar no México? Muito obrigada. Muito obrigada pela sua pergunta. Bom, há muitas perguntas numa só, então eu vou tentar resumir um pouco. Em termos da reprecificação do nosso empréstimo pessoal e cartão de crédito, a resposta é não. Nós, basicamente, estamos operando com níveis de precificação semelhantes nos últimos trimestres. Talvez você tenha observado uma mudança no mix de produtos em cada uma dessas áreas. E isso talvez tenha sido aquilo que tenha impulsionado um yield um pouco maior em cada um desses produtos. No cartão de crédito, o que você vai ver no yield da carteira total é a maior relevância do saldo de juros, assim como você vê aqui no slide 14 da nossa apresentação de resultados. Mas, em resumo, não houve nenhum tipo de precificação significativa nessas duas áreas de cartão de crédito e empréstimo pessoal. A segunda pergunta que você fez é sobre se nós esperamos traduzir a precificação e a eficácia de preço que nós achamos que poderemos implementar, né, na área de consignado, também para a área de cartão de crédito e empréstimo pessoal. Mas eu acho que a resposta geral seria sim. Esperamos traduzir essas vantagens adicionais de custos que adquirimos em melhores termos e condições para os nossos clientes em todos os nossos produtos. Então, sempre que acharmos oportunidades interessantes, nós poderemos flexibilizar a musculatura de preço de uma forma analítica. Eu acho que a terceira pergunta foi sobre... Não, eu vou fazer uma pausa aqui para ver se eu já respondi a sua pergunta antes de eu falar sobre o índice de eficiência. Eu gostaria de esclarecer, com relação ao empréstimo pessoal e cartão de crédito, então, talvez vocês estariam concorrendo com relação a preços. Vocês já viram o preço desses dois produtos, já reviram o preço desses dois produtos para os próximos trimestres? Não, eu não enxergo nenhuma mudança relevante na nossa política de precificação, né, a curto prazo, nos próximos 1 ou 2 trimestres. Conceitualmente, e a médio e longo prazo, nós esperamos, na verdade, utilizar, né, a nossa vantagem de custo para alavancar preços, para sermos ainda mais competitivos nesses mercados. Embora, perdão, como eu disse antes, a nossa classificação, né, está sempre abaixo quando nós lançamos os nossos produtos de empréstimos com garantia. Aquilo que a gente chama de consignado, talvez seja bem significativo e isso vai diminuir, né, o índice médio que estamos cobrando em toda a carteira. Isso vai diluir também algumas das perdas, os números de inadimplência, que também mostramos para os empréstimos quirografários. Agora, tentando tratar da segunda parte da sua pergunta, que tem a ver com o índice de eficiência. Como você observou, né, durante a apresentação, nós atingimos 35% de índice de eficiência. Nós não acreditamos que estamos nem próxima da nossa fronteira de eficiência e poderemos continuar a melhorar o índice de eficiência daqui para frente. E também não esperamos que investimentos adicionais que serão feitos no México e na Colômbia poderão evitar que a gente continue a fazer avanços nessas frentes. Portanto, nós já avançamos ou antecipamos muitos dos investimentos do México e na Colômbia, principalmente em termos do número de pessoas contratadas, e nós vamos aumentar o número de contratações, né, nos próximos 12 meses, e isso vai diminuir a velocidade que nós, né, aumentávamos o headcount nos meses anteriores. Se eu puder concluir com mais uma pergunta,
A qualidade do ativo parece que está bem estabilizada, pelo menos no Brasil. Vocês parecem que estão passando por um bom momento também no México. Quais são alguns dos principais desafios ou preocupações que talvez lhe venha à mente para os próximos trimestres? Eu acho que grande parte dos desafios, ou o principal desafio que nós ouvimos, é que nós estamos bem focados no DAO e no MAO, né? no Day in, Day out. Nós já discutimos isso no início do ano, e eu vou falar sobre alguns números rapidamente. Olha, o primeiro são os empréstimos com garantias. Nós lançamos isso no segundo trimestre, agora estamos vendo isso escalar e evoluir. É para nós uma grande oportunidade, portanto, trata-se muito da execução. Agora, alta renda, como já disse o Lago, é uma maratona e não uma corrida, né, rápida, e há muito espaço ainda, e ainda temos que avançar bastante nessa categoria para atingirmos o nível de participação no mercado que queremos. Portanto, estamos colocando muito esforço e estamos apresentando uma boa proposta de valor para esse segmento. E nós já temos, né, em andamento, que é uma boa notícia, temos apenas que descobrir como é que vamos aumentar a participação de mercado. E acabamos de lançar o no Cuenta, no México e na Colômbia, que é um aspecto muito importante para diminuir o custo do funding nos dois países, e vamos, então, continuar a crescer nos dois países, e isso também vai acelerar o crescimento da base de usuários. Então, esses são os três pilares mais importantes no qual estamos focados no momento. Agora, além disso, na verdade, é uma história de múltiplos produtos. Essa evolução, que já tem levado alguns anos, vamos continuar executando para nos tornarmos para que tenhamos uma carteira completa de produtos. E vamos além, à medida que a gente vai executando a nossa estratégia, né, de marketplace, já integramos mais de 130 diferentes parceiros no nosso aplicativo. As pessoas, então, conseguem fazer reservas via o aplicativo, conseguem fazer suas compras no nosso aplicativo, e já vimos uma oportunidade que pode ser até maior do que a nossa empresa de serviços financeiros. Achamos que a oportunidade é ter uma plataforma de financiamento ao consumo, onde 80 milhões de clientes que já têm um bom engajamento e bom uso, poderão usar a nossa plataforma para transacionar de diferentes maneiras e poder até fazer transações além dos serviços financeiros. E isso requer uma série de habilidades diferentes. E estamos numa escalada de aprendizado que estamos construindo dentro de casa, e há muito foco para a execução desse caminho, dessa estratégia dentro da empresa. Perfeito, muito obrigada pela sua resposta. Obrigado. Como lembrete, eu gostaria que os analistas se limitassem a uma pergunta e um follow-up, para que a gente possa acomodar todas as perguntas nessa sessão de Q&A. Agora vamos passar para o Alex McCraft, do KeyBank. Obrigado a todos, obrigado por acatarem minha pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre os limites de cartão de crédito dentro do produto de cartão de crédito, e isso vem mudando, né, em bases sequenciais à medida que você adquire novas safras. Alex, obrigada pela pergunta, aqui é o Youssef. A nossa abordagem, em geral, com relação ao limite do crédito, é começar com um limite bem conservador de crédito, também conhecido como estratégia de low and grow. A maioria dos clientes, principalmente, né, os clientes que estão no nível de risco entre médio e alto nesse segmento, né? Então, o que você observa é que, para uma determinada safra, nós, às vezes, começamos com um baixo limite de crédito e vamos aumentando esse crédito à medida que a gente vai observando o comportamento do desempenho de pagamento das contas. Então, nós temos uma rápida expansão dos limites de crédito. À medida que novas safras vão aparecendo, eles tendem a diluir a média. Mas, em geral, eu diria que, pelo ritmo em que estamos aumentando os limites de crédito, são bem estáveis e bem se mantendo estáveis nesses últimos trimestres. E apenas para esclarecer, né, esse ponto de partida, né, que fazia parte da pergunta, né, esse conservadorismo e esse nível, eu vi que tem mudado bastante. Bom, na verdade, não tem mudado. E na verdade, a nossa filosofia geral de crédito, né, não importa aonde estamos no ciclo, sempre que temos novas safras, nós começamos com altos requisitos em termos de resiliência, e geralmente esperamos que seja ou safras de cartão de crédito ou de empréstimos, né, a gente olha as perdas e, em termos de retornos,
para sermos positivos. Então, é isso o que a gente faz, na verdade, durante todo o ciclo. E isso não mudou significativamente no passado. E apenas um rápido follow-up, eu vi que o seu carry está aumentando. E esse componente de pagamento parece que está estável. Eu gostaria apenas de entender o que está acontecendo. Eu sei que o número é muito bom, eu só quero entender o que está por trás desses $7. Alex, o que nós observamos com relação ao custo de aquisição, e sendo que nós somos um pouco mais agressivos no México e na Colômbia, à medida que a gente vai expandindo para essas novas geografias, especialmente no início, quando estávamos operando apenas com cartão de crédito, o que você verá, na verdade, no México, nos próximos trimestres, é que à medida que vamos lançando a Cuenta Nu, que é o nosso produto de conta corrente, milhões de clientes estão indo on board, então o custo no México pode cair. O que nós esperamos, no entanto, olhando para frente, é que o custo de aquisição de clientes vai estar entre $5 e $10, e isso ainda, esse nível ainda nos dá aquilo que nós acreditamos ser um LTV to CAC, né, que é custo de aquisição de cliente, bem atraente. A próxima pergunta vem da linha do Eugene Simone, do MoffettNathanson. Olá, pessoal. Obrigado por aceitarem minha pergunta. Ótimos resultados. Queria perguntar sobre os volumes e tendências de emissão de cartões de crédito no Brasil. Claro que vocês têm um número muito forte de 30% de crescimento ano a ano no volume de compras. Então, isso vem melhorando consistentemente melhor do que o mercado brasileiro, mas está se desacelerando a um ritmo relativamente rápido. Quando nós olhamos os números do Brasil, eles parecem estar desacelerando bastante esse ano. Então, estou curiosa de ouvir suas opiniões sobre o que está acontecendo no mercado em geral, em termos de emissão de cartões. Talvez haja um impacto do Pix, que vocês estão vendo, e como é que isso se reflete no crescimento de empréstimos pessoais. Eugene, obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito difícil responder essa pergunta sem fazer referência à normalização pós-Covid. O que nós vimos nos últimos 2 anos, em 2021 e 2022 no Brasil, é que houve uma recuperação muito forte das perdas da pandemia de Covid e uma extensão agressiva de cartões de crédito no país. Nos últimos 6 a 12 meses, o que nós vimos foi uma desaceleração na expansão de crédito e no financiamento ao consumo no Brasil, incluindo, mas não limitado, a cartões de crédito. Nós continuamos a superar o ritmo do setor significativamente. Temos adquirido participação de mercado em 40 a 50 basis points por trimestre nos últimos trimestres. Esperamos que esse ritmo continue nos próximos trimestres, embora não tenhamos metas de crescer a participação de mercado, mas o ritmo em que nós fizemos o onboarding de novos clientes, o ritmo em que conseguimos amadurecer as safras atuais e fazer cross-selling com cartão de crédito, tudo isso sugere que vamos continuar adquirindo participação de mercado a um bom ritmo no futuro próximo. Entendi. Um rápido follow-up. Estou vendo algum impacto negativo do Pix, do sucesso do Pix no volume de cartões? Sim, você havia mencionado isso. Eu acho que o que nós vimos é que o Pix é um mecanismo de pagamento fenomenal no Brasil. Mas, em primeiro lugar, o que o Pix vem canibalizando, na nossa opinião, é o caixa. Esse é o primeiro item que o Pix vem canibalizando. Também vimos alguns sinais iniciais do Pix potencialmente canibalizando cartões pré-pagos e cartões de débito, mas não vimos nenhuma evidência do Pix canibalizando cartões de crédito. Aliás, o que nós vimos é uma forte correlação entre a adoção do Pix e a inclusão financeira no Brasil. E a inclusão financeira no Brasil, às vezes, vem junto com a expansão de cartões de crédito. Também é uma tendência relativamente semelhante à que nós vimos na Índia com o PR, mas ainda é muito cedo para estabelecer qualquer paralelo entre essas duas geografias. Isso é só para reiterar
uma coisa que o Davi e outros mencionaram no passado. Em primeiro lugar, o impacto no nosso portfólio do Pix no crédito tem sido a adoção rápida de financiamento do Pix utilizando os limites de crédito. Isso tem sido um vetor grande do aumento nos saldos sujeitos a ganhos de juros para nós. Entendi, perfeito, muito obrigado. Nossa última pergunta vem de Jamie Friedman, SIG. Obrigado, Jörg. Lago, nos seus comentários na apresentação, você observou a força dos componentes de crédito e débito nas novas safras. Então, eu me pergunto aqui, e a representação dessa população aumenta no seu portfólio, especificamente em produtos para inclusão financeira, que achamos que seriam mais bem direcionados a esse tipo de população. Estou curioso em relação ao mix débito pré-pagamento. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho que gostaríamos de chamar sua atenção para o slide número 12. Você verá a evolução de cartões de crédito e de pré-pagos ali. Como eu mencionei antes, para as safras mais jovens, nós vemos uma preponderância maior de cartões pré-pagos. E achamos que esse é um bom caminho para uma estratégia de financiamento ao consumo no banco, para que nós possamos começar um relacionamento com o cliente apenas com cartão pré-pago. À medida que conhecemos melhor esse cliente, seus padrões de consumo e de receita, podemos progressivamente ter mais conforto e oferecer um cartão de crédito, um empréstimo para esse cliente. Começamos normalmente com linhas de crédito bem baixas, a estratégia low and grow. E à medida que vamos aumentando o histórico de crédito daquele cliente, vamos expandindo ao longo do tempo. E o volume de compras segue essa expansão. Normalmente, os volumes de compra podem triplicar nos primeiros 24 meses. Essa estratégia tem sido muito bem sucedida para engajar os clientes e também em termos de qualidade de ativos. É uma fórmula que nós esperamos continuar perseguindo nos próximos anos. Obrigado, Lago. Eu que agradeço. Em nome da No Holdings e do management, gostaríamos de agradecer a todos pela participação nesse call. Nos próximos dias, a nossa equipe de RI responderá às perguntas enviadas no webcast por e-mail. Aproveitamos essa oportunidade para dizer que o nosso time de RI está sempre disponível. Isso conclui a nossa conferência de resultados. Uma boa noite a todos. A conference call da ANU está concluída. Obrigado por participarem dessa apresentação. Podem desconectar.